Galera, continuando então o vídeo de terceirização, certo? Eu tinha falado com vocês para a gente fazer uma tabela. E nessa tabela nós já preenchemos o primeiro ícone ali embaixo de terceirização ilícita. Vamos para esse ícone agora embaixo de terceirização lícita. Eu falei para vocês que terceirização lícita é aquela da atividade meio e aquela da atividade fim que seja temporário, né? Se não for temporário, é ilícito, né? Então, qual a consequência de você fazer uma atividade lícita, uma terceirização, né, lícita, com uma atividade meio ou até mesmo com temporário? Qual a consequência disso? A consequência disso está no item 4 da súmula. Eu sei que eu pulei o item 2, tá, gente? Foi de propósito. A gente vai falar do item 2 na outra linha, que é a da administração pública, tudo bem? Então, vamos lá. No item 4, a gente vai ver a consequência de uma terceirização ilícita. Só lembrando, qual a consequência da terceirização ilícita? Se ela é ilícita, é porque você não está observando as ideias, né, os ideais do toyotismo. Você está cometendo uma fraude. Se é uma fraude, o vínculo é direto com o tomador de serviço, né? Ou seja, aquele vínculo do vigilante vai ser direto com o banco, ok? Mas vamos lá. Voltando então. E se, na verdade, eu tiver feito tudo da forma correta, tudo lícito? Imagine, por exemplo, esse banco contratou um serviço de conservação e limpeza. E aí a empresa interposta mandava sempre o funcionário X para lá, certo? Só que aí você não tinha pessoalidade, não tinha subordinação, era uma atividade meio e estava tudo acontecendo plenamente dentro do entendimento TST, né? De forma plenamente lícita, correta, ok? Aí o que acontece? Esse funcionário é mandado embora. Quem mandou ele embora? Tomador de serviço? Lógico que não, o tomador de serviços, né? O banco não é empregador dele. Quem mandou ele embora foi quem? A empresa interposta. E aí a empresa interposta, na hora de pagar esse funcionário, tá sem dinheiro, não paga as verbas rescisórias. Esse camarada trabalhou para quem? Ele trabalhou para a empresa interposta, primeiramente como empregado. Mas ele também prestou serviço para quem? Tomador de serviço, correto? Então ele prestou serviço lá dentro do banco. Neste caso, quando ele for ajuizar a ação, ele pode ajuizar a ação não só em face do empregador, mas também em face da empresa que terceirizou o serviço. Beleza? Perdão, da empresa que tomou o serviço. Ou seja, ele vai colocar no polo passivo não só a empresa de conservação e limpeza, mas também o banco. Osório, peraí. Ação trabalhista. Empregado e empregador. O banco vai entrar na ação trabalhista mesmo sem ser empregador? Vai, perfeitamente. Mas ele vai ter que pagar, Osório? Não necessariamente. Por quê? Ele só vai responder se e somente se a empresa interposta não pagar. Se ela não pagar, aí você vai poder pedir que o banco pague, tá? Por quê? Porque ele vai aparecer aí como responsável subsidiário, tá? Por que responsável subsidiário? Por uma questão de de culpabilidade. O TST ele desenvolveu o entendimento de que você, como empresário, você assume os riscos da atividade econômica, né? E aí, neste caso, nós temos dois empresários assumindo o risco, que são o dono da empresa interposta e o dono do tomador de serviço. Eles dois assumiram o risco. O empregado que foi cedido nessa terceirização não tem absolutamente nada com isso. Por que não tem nada com isso? Porque ele não teve nenhuma opção de dialogar, de tratativa contratual quando essas duas empresas fizeram contrato juntos. Ele não pôde optar qual é o valor que ele ia cobrar, ele não pôde optar se o negócio ia sair ou não, quando ia sair ou não, se ele seria o trabalhador dali ou não. Mas uma coisa é certa, ele trabalhou para o tomador de serviço. Quer dizer, a atividade dele foi explorada, no bom sentido, né? Foi explorada pelo empregador e pelo tomador de serviço. Os dois lucraram com a atividade dele, certo? Os dois tiveram lucros com isso. O tomador de serviço lucrou porque não precisou de contratar uma pessoa diretamente, e a empresa interposta lucrou porque ela conseguiu o dinheiro do tomador de serviço. E o empregado que vai ficar na pior? A ideia do TST foi essa, não. Nesse caso, não. Por quê? Porque o empregado ele não pode assumir os riscos do negócio. Se o negócio deu errado das duas empresas,
Se uma das empresas deu problema, o problema é dos empresários. O empregado não tem nada com isso. É o princípio da alteridade. Além disso, né, a questão da culpabilidade, o TST entende o seguinte: quem contrata mal tem que arcar com isso. Isso no caso do tomador, né? O tomador ele tem que saber eleger as pessoas com quem ele contrata. E mais, ele tem que fiscalizar esses contratos para saber se ele realmente está numa relação contratual benéfica, sadia, né? O empregado é que não pode ser obrigado a ficar fiscalizando isso, né? Até porque ele tem essa questão de hierarquia que o impede, o limita bastante. Então, o que acontece? O TST ele pensa o seguinte, ó, e aí ele fala em culpa in eligendo, culpa in vigilando, né? Tomador de serviço, se você quer terceirizar seu serviço, ótimo, mas você vai ter que assumir o risco. Que risco? Se você escolher mal a empresa interposta, se você não fiscalizá-la direito e ela der um tombo no empregado, você vai pagar. Tá? Se ela não tiver como pagar, você paga. Então a responsabilidade não é exatamente solidária. É uma responsabilidade subsidiária. Né? Tem uma questão de ordem. Primeiro o empregador, é interposta. Se ela não tiver como pagar, o tomador tem que pagar. Beleza? Então olha esse item 4. O inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica a responsabilidade subsidiária do tomador de serviço quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial. Aqui vai uma curiosidade de processo. Se você participou de uma relação de terceirização e quer entrar na justiça porque deixaram de te pagar alguma coisa, na inicial você tem que colocar no polo passivo o seu empregador e o tomador de serviço. Não dá para colocar na execução. É diferente do grupo econômico. Porque o grupo econômico, as empresas são uma só. Na terceirização não tem nada com isso não. A terceirização, a relação dos dois é meramente comercial. Não são a mesma empresa. Não é grupo econômico terceirização. Beleza? Então, se você quer cobrar o tomador de serviço, na inicial você tem que colocá-lo no polo passivo. E aí você vai fazer o seguinte na inicial. Você vai abrir, como logo depois dos fatos, né? Na parte do direito, você vai abrir como primeiro tópico e vai explicar. Olha, a empresa fulana de tal está neste processo porque o meu empregador era outra empresa, porém eu trabalhei de fato para essa empresa fulana de tal, que era a minha tomadora de serviço. Por isso ela tem responsabilidade subsidiária. Se o meu empregador não pagar as verbas da condenação deste processo, esse tomador tem que pagar. Então você pede a condenação em responsabilidade subsidiária. E assim a gente pode preencher a nossa tabela. Voltando, lembra? 3 colunas. Primeira coluna, primeira linha, em branco. Segunda coluna, primeira linha, terceirização lícita. Terceira coluna, primeira linha, terceirização ilícita. Primeira coluna, segunda linha, consequências, lembra? Essa segunda linha, né? Da terceira coluna nós já preenchemos, mas a da primeira coluna ainda está faltando, porque vocês só preencheram quais são as atividades lícitas, né? Vocês colocaram aí que atividade meio e temporária, e deram 2 pontos. Na frente dos 2 pontos, como consequência, vocês vão escrever responsabilidade subsidiária do tomador. Beleza? Ou seja, o empregador permanece sendo a empresa interposta, porque nós estamos numa terceirização legal, tá? Porém, a responsabilização do tomador é subsidiária. Tá? Como uma curiosidade para vocês, a própria lei 6.019/74 já tinha previsão de que, no caso dos temporários, o tomador de serviço tem responsabilidade subsidiária. Então, o TST meio que usou essa lei também como base para definir essa responsabilidade do tomador de maneira geral. Tá? Embora essa lei seja específica. Mas como ela era a única que tinha ali para você analisar, né, ela e a dos vigilantes, então ele pegou esse gancho e colocou essa responsabilidade subsidiária também com base nisso. Tá? Enfim, então agora nós preenchemos completamente a primeira linha da nossa tabela. Beleza? Podemos voltar então para o item 2 que eu fiquei de falar para vocês. E vamos preencher agora a nossa segunda linha. Na segunda linha, pessoal, eu estou falando sobre a administração pública, tanto direta quanto indireta. Se vocês ainda não tiveram, eu acho que vocês já tiveram direito administrativo, vocês sabem do que eu estou falando. Né? Eu estou falando tanto dos entes públicos, União, Estados, Distrito Federal e municípios, suas autarquias e fundações, quanto
também, né, estou falando também das sociedades de economia mista e das empresas públicas, que, embora sejam privadas, contam com dinheiro público e têm um certo regime diferenciado. O fato é que todas essas pessoas que eu acabei de mencionar, para fazer contratações, elas têm que, de certa forma, não, elas têm que, com certeza, seguir o parâmetro de uma moralidade na contratação, de uma impessoalidade na contratação. É por isso que nós temos o princípio do concurso público, que é aplicado a todas essas pessoas que eu falei. Por isso que a Caixa Econômica, embora seja privada, é uma empresa pública, né, pessoa jurídica de direito privado, ela faz concurso para os seus funcionários, né, que são empregados privados, porém só entram lá com concurso. O Banestes, a mesma coisa. O Banco do Brasil, a mesma coisa. Certo? Não é uma questão de ter estabilidade como servidor, porque eles não são servidores. Eles são empregados privados. Mas é uma questão de impessoalidade e moralidade. Certo? Então, eles têm que entrar com concurso. Não preciso nem falar do resto, né? União, estados, municípios, todo mundo tem que ser concursado para poder ser servidor. Então, o que acontece? Vamos pegar uma situação. Lembra que eu acabei de falar, do que eu falei acho que na aula passada, na verdade, no vídeo passado? Se você está numa terceirização ilícita, a consequência é responsabilização direta do tomador. Ou seja, o tomador vira o verdadeiro empregador. Não é isso? Vamos jogar isso para a administração pública. Né? Já falei para vocês de Muqui, não falei? Município de Muqui? O município mais bonito do Brasil. Já comentei, né? Então, o município de Muqui, além de lindo, é um município que adotou como regime de seus servidores a CLT. Tá? É um município de servidores seletistas, empregados públicos. Ok? Imaginem o seguinte, que o município de Muqui faça uma terceirização ilícita. Né? Nós temos lá uma maternidade. Muqui tem uma maternidade. Aí ele pega, por meio dessa maternidade, ele vai lá e contrata uma empresa terceirizada. Isso eu estou dizendo, gente, nessa época da súmula 331, tá? Porque depois a gente vai ver que mudou um pouquinho. Mas enfim, vamos supor que nessa época, antes da reforma trabalhista, o município de Muqui ele contratasse uma empresa interposta e que fosse uma empresa interposta que fornecesse os serviços de médicos. Que fornecesse esses médicos para eles, por meio de terceirização. Quer dizer, você tem uma maternidade terceirizando o serviço de médico. Terceirizando o quê? Atividade fim. Terceirização ilícita. Perfeito? Vamos fazer a consequência dos particulares para o município de Muqui? O que vai acontecer? Esses médicos vão entrar na justiça e o vínculo deles será declarado com o município de Muqui diretamente? Espera aí. Cadê o concurso? Não tem concurso. Entenderam? Não dá para a gente aplicar a mesma responsabilidade que a gente aplica para os particulares para os entes públicos, para a administração pública. Porque senão a ilicitude vai ser um prêmio. Que prêmio? Eu vou virar concursado sem ter concurso. Vou virar servidor sem ter concurso. Não pode. Então, não dá para aplicar o entendimento de que terceirizações ilícitas geram responsabilidade direta, vínculo direto com o tomador, se esse tomador é da administração pública. Porque se ele é da administração pública, ele tem que ter concurso para ter essa responsabilização direta. Por isso que o item 2, agora sim, vamos voltar no item 2. O item 2 proíbe esse tipo de coisa. O item 2 fala: a contratação irregular de trabalhador, terceirização ilícita, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com os órgãos da administração pública direta, indireta ou fundacional. Por quê? Por causa do artigo 37, inciso 2, princípio do concurso público. Beleza? Osório, entendi. Então, na administração pública, lá na parte de terceirização ilícita, eu escrevo, então, que a responsabilidade da administração pública eu não vou poder escrever que vai ser responsabilização direta, né? Não vai poder escrever. Você vai ter que escrever outra coisa. O que você vai escrever? Vamos lembrar da nossa tabela, né? Primeira coluna, primeira linha, em branco. Segunda linha, consequências. Terceira linha, administração pública. Então, nós vamos escrever agora a terceira linha. Beleza? Terceirização lícita. Vamos chegar lá. Terceirização ilícita. Aí nós temos essa terceira linha. Na ilícita, nós de jeito nenhum podemos repetir o que está escrito na linha de cima. Ou seja, de jeito nenhum nós podemos escrever que
vai gerar responsabilização direta com o tomador, beleza? Então, Osório, qual é a solução? Bom, até 2010, mais ou menos, o TST entendia que a administração pública, tanto nas atividades lícitas quanto nas atividades ilícitas, tanto faz. A responsabilidade seria uma só, a subsidiária. Já que não dá para formar o vínculo direto, ela responde caso o empregador verdadeiro não pague. Beleza? Mas não é isso que vocês vão anotar, não. Tá? Por quê? Porque em 2010, a galera da administração pública estava um pouco irritada com o TST. E aí eu vou ter que falar um pouquinho de direito administrativo com vocês. Eu sei, é um saco, eu também acho. Né? Mas enfim, vamos falar só um pouquinho sobre direito administrativo. Vocês já devem ter estudado licitação. Na lei de licitações, nós temos algumas obrigações, né, para a licitação acontecer, e entre elas existe a obrigação de que haja um fiscal. Todo contrato licitatório tem que ter um fiscal. Esse fiscal é de quem? É do ente público, para fiscalizar se o contrato está sendo cumprido. Beleza? Guardem essa informação. E essa lei de licitação, que ela é tão ruim que até o próprio número já diz, né? 8.666, enfim, já dá para ver que é uma lei do... Enfim, né? Ela tem o artigo 71, parágrafo 1º. Nesse artigo 71, parágrafo 1º, está escrito expressamente que a administração pública, quando contrata por meio da lei de licitações, ela não responde por dívidas trabalhistas da empresa interposta. Está expresso no artigo 71, parágrafo 1º. Beleza? Então, eu até coloquei ele para vocês aí, vou ler. Ó. A inadimplência do contratado, o contratado é quem? A empresa interposta. Com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à administração pública a responsabilidade por seu pagamento. Beleza? Então, já vejam aí que o artigo 71, parágrafo 1º da Lei 8.666 de 93, que é a lei de terceirização, de licitação, já diz que a administração pública não pode ser responsabilizada nas terceirizações. Beleza? Está expresso ali. Então, a galera da administração pública estava puta com o TST, porque o TST estava aplicando responsabilidade subsidiária. Isso é responsabilizar. Então, quer dizer, o TST não está dando vigência a esse parágrafo 1º do artigo 71 da Lei 8.666. E entraram com uma ação direta de constitucionalidade. ADC. Essa ação foi tombada sob o número 16, uma ação muito famosa, a ADC 16. Tá? Essa ação da ADC 16 foi julgada procedente pela STF, que disse o artigo 71, parágrafo 1º da Lei de Licitações é constitucional. Beleza? Então a constitucionalidade desse artigo foi confirmada pelo STF. Daí, o TST se viu obrigado a mudar de opinião. Né? Ação direta de constitucionalidade, efeito erga omnes, e aí o TST falou o seguinte, então tá bom. E nesse momento, pessoal, em 2010 ali, essa súmula só tinha esses 4 incisos, tá? Só tinha do 1 até o 4. O 5 e o 6 vieram depois. O 5 veio depois dessa ADC. Por quê? Porque o TST pensou bem, falou o seguinte, quer saber de uma coisa? Vocês estão certos. Se a terceirização feita pela administração pública for feita dentro da lei de licitações, quer dizer que ela não tem como escolher, porque ela tem todo aquele vamos dizer, aquele enquadramento da lei para fazer a contratação. Ela não contrata quem ela quer, né? Então, não dá para falar em culpa em eligendo, né? Então, o TST falou o seguinte, quer saber? O STF e a administração pública estão corretos. Vou mudar o meu entendimento. Vou criar o item 5 para a súmula 331. E nesse item 5, eu vou dizer qual é o meu entendimento. Então, vamos preencher a tabela de uma vez. Lá, na terceira linha, administração pública, terceirização lícita, consequência será nenhuma. Tá? Pode escrever. Nenhuma consequência, nenhuma responsabilidade. Osório, como assim? Estou dizendo para vocês que quando nós estamos falando de administração pública e a terceirização for lícita, beleza? A responsabilidade será 0. Beleza? Ponto. Aí você vai colocar na frente, dentro dessa mesma coluna, tá? Exceto se
exceto no caso de a administração pública não fiscalizar a licitação corretamente. Beleza? Exceto se a administração pública não fiscalizar a licitação corretamente. Como assim, Osório? Estou dizendo o seguinte. A própria lei de licitação fala: você vai seguir o que eu estou dizendo aqui, e seguindo o que eu estou dizendo aqui, não vai ter responsabilidade trabalhista. Mas, e se a administração pública, na verdade, não seguir a lei de licitação corretamente? Ela vai ter o benefício também? Foi isso que o TST pensou. Não, ela não pode. Você só vai ter o benefício dessa lei se você seguir essa lei. Agora, se você não seguir, você não pode ter esse benefício. Porque, volto com aquela informação que eu dei no início, toda licitação tem que ter um fiscal. Fiscal de quem? Da administração pública. É nomeado. Tá? A licitação, para ela ser aperfeiçoada, ela tem que ter um fiscal. Nós temos ali momentos de habilitação, nós temos fases, né, na licitação. Habilitação. Essa habilitação ela tem que ser feita por meio do demonstrativo da empresa contratada de que ela tem idoneidade com FGTS, com tributos e tudo mais, com questões trabalhistas. Então, assim, o fiscal ele vai fiscalizar isso tudo, se essa empresa ela pode ser habilitada. E outra, depois do contrato já realizado, o fiscal continua fiscalizando para ver se essa empresa continua tendo, preenchendo, né, os requisitos da habilitação. Isso daí não é só no momento, esse é o momento todo da contratação. Então, essa fiscalização é perene. Ela não é uma fiscalização esporádica. Tá? Então, imagine vocês uma administração pública que faz uma licitação e não fiscaliza a empresa. Aí a empresa dá um tombo e um monte de empregado e a administração pública está dando dinheiro para essa empresa que está dando tombo e empregado. Quer dizer, ela está cumprindo o que realmente a lei de licitação determinou? Não. Porque a lei de licitação determina que tem que fiscalizar os contratos. Então, olha só o item 5 que o TST criou, né, em contraponto à ADC 16. Os entes integrantes da administração pública, direta e indireta, respondem subsidiariamente nas mesmas condições do item 4, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei 8.666, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento de obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. Quer dizer, não é porque a empresa não pagou os salários e tudo que isso daí vai gerar responsabilização direta da responsabilização subsidiária da administração pública, não. Vai gerar responsabilização se a administração pública não fiscalizar. Beleza? Para quem ainda não pegou a ideia desse item 5, eu vou dar 2 exemplos para vocês reais. Tá? Esses 2 exemplos aconteceram, são 2 processos antigos, então não tem problema nenhum de falar, até porque eu não vou citar nomes. Mas são 2 processos que aconteceram e realmente são 2 processos que usaram esse item 5 nas 2 maneiras, tanto responsabilizando quanto não responsabilizando. Um era contra a prefeitura de um município. O outro era contra um banco da administração indireta. Beleza? Administração pública indireta. Uma sociedade de economia mista. Enfim, o caso da prefeitura, foi ajuizada a ação, o camarada não recebeu o último mês salário, a empresa sumiu no mapa, ninguém mais atendia telefone nem nada, ninguém mais pagou nem R$1, enfim, ele estava com uma dívida bastante grande para cobrar na Justiça do Trabalho. Então ele entrou com uma ação contra a empresa interposta, que era a empregadora dele, tá? Ele era vigilante, então ele era vigilante da prefeitura, ele entrou trabalhava para a prefeitura, né? Ele era vigilante dessa empresa, e trabalhava para a prefeitura, nas escolas da prefeitura. Então vejam bem, ele entrou com a ação pedindo as verbas rescisórias e trabalhistas em face da verdadeira empregadora e pedindo a responsabilidade subsidiária dessa prefeitura. Beleza? Na ação, ele comprovou que a empresa para a qual ele trabalhava tinha uma ação na Justiça Federal que não fornecia as certidões negativas que essa empresa precisaria para se manter no contrato com a prefeitura. Quer dizer, ele já na inicial demonstrou que essa prefeitura, em tese, né, pelo menos a princípio, não estaria
cumprindo a Lei 8.666, ou seja, não estaria fiscalizando. A mesma coisa aconteceu com esse banco. Um outro funcionário dessa mesma empresa entrou, ele trabalhava, na verdade, como terceirizado para um banco, e ele entrou com ação em face da empresa e do banco, beleza? Alegando as mesmas coisas, que não poderia ter licitação com essa empresa, porque essa empresa não tinha certidões negativas. Então seria uma falha de fiscalização do banco, ok? No processo da prefeitura, na contestação, a procuradora da prefeitura conseguiu comprovar que eles não só fiscalizaram, como eles fizeram todos os passos de punição da Lei 8.666 até o rompimento do contrato. Quer dizer, houve descumprimento de verba trabalhista? Houve. Mas houve fiscalização? Houve. Sabe o que aconteceu? A ação foi julgada procedente, dando todo o dinheiro, condenando, a pagar todo o dinheiro, condenando a empresa interposta a pagar todo o dinheiro, mas excluiu a prefeitura. Por quê? Porque a prefeitura comprovou a fiscalização. Beleza? Então não bastou ali o descumprimento da verba trabalhista, porque a prefeitura mostrou que cumpriu tudo que ela tinha que fazer. No outro caso, quer dizer, neste caso então, como a empresa sumiu, esse cara teve a ação procedente, mas não viu a cor do dinheiro, porque a empresa sumiu e não conseguiu executar. No outro caso do banco, o banco não provou fiscalização nenhuma na licitação. Nesse outro caso, o banco foi condenado subsidiariamente. E aí o que aconteceu? Esse outro funcionário recebeu todo o dinheiro desse banco. Beleza? Porque a empresa sumiu, então subsidiariamente o banco teve que pagar. Osório, tem uma coisa que eu estou achando meio injusta. O tomador de serviço já pagou para a empresa interposta e vai pagar o empregado também? Sim, depois ele tem o direito de entrar com uma ação de regresso, tá? Lá na justiça comum, em face da empresa interposta, beleza? Uma coisa que eu tinha esquecido de falar, ele tem esse direito, ok? Enfim, mas voltando, vocês entenderam como é que funciona? Uma administração pública fiscalizou, e mesmo tendo descumprimento trabalhista, ela não respondeu. A outra administração pública não fiscalizou, e aí teve que pagar o descumprimento trabalhista. Por isso que esse item 5 está dizendo, o mero inadimplemento da verba trabalhista não gera responsabilização, mas a falta de fiscalização do contrato, sim. Beleza? Então, com isso, a gente fecha a ideia de consequências da administração pública e podemos fechar a nossa tabela. E aí, vejam bem, na última linha, atividades lícitas, né? Nós escrevemos o quê? Responsabilidade da administração pública? Nenhuma. Salvo se ela não provar que fiscalizou o contrato. Se ela não provar que fiscalizou o contrato, aí ela vai ser responsabilizada. E se foi ilícita? Gente, se é ilícita, obviamente a Lei 8.666 não foi seguida. Então a responsabilidade é subsidiária. Beleza? Não pode ser direta, porque não tem concurso público, mas vai ser subsidiária. Ok? E assim a gente fecha a nossa tabelinha. Eu espero que com essa tabela fique claro para vocês. Recapitulando para quem não pegou direito a tabela, vou fazer assim, pela coluna, tá? Coluna de atividade lícita. Consequência, qual é a lista? Lista é atividade meio e temporário. Contrato temporário. Consequência seria a responsabilização subsidiária do tomador. A administração pública, atividade lícita. Consequência? Nenhuma. Só que vai ter responsabilização subsidiária se a administração pública não fiscalizou a licitação, o contrato de licitação. Beleza? Segunda coluna, atividades ilícitas. Atividades fim e aquelas atividades meio que a gente tem diretamente pessoalidade e subordinação com o tomador. Consequência para isso, responsabilização direta do tomador, vínculo de emprego direto com o tomador. O tomador é verdadeiro empregador. A administração pública, responsabilização subsidiária. É a consequência. Beleza? Assim a gente fecha a nossa tabelinha. E aí a gente falou dos itens 1, 2, 3, 4 e 5. Ok? Só como curiosidade, o nosso TRT, ele tem uma súmula, TRT da 17ª região, é o nosso, ele tem uma súmula que ele fala o seguinte, dessa responsabilidade do ente público. A declaração pelo STF de constitucionalidade do artigo 71, parágrafo 1º, não obsta que seja reconhecida a responsabilidade de ente público, quando este último não comprovar a efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações legais e contratuais do prestador de serviço como empregador. Osório, mas ela está falando a mesma coisa que o TST falou? Não.
tem um detalhe. Olha essa partezinha. Quando esse último não comprovar, ela está falando de ônus da prova. O nosso TRT ele entende que, no caso de terceirização de administração pública, o ônus de provar que fez a fiscalização do contrato é da administração pública. Não é o empregado que tem que provar que a administração não fiscalizou. Não, é a administração que tem que provar que fiscalizou. Assim como fez aquela prefeitura, que juntou todas as provas, né, todos os movimentos administrativos que ela fiscalizou. Beleza? Então, na verdade, o que a gente vê é que nosso TRT ele admite que a prova, o ônus da prova nesse caso, é da administração. E aí eu trouxe para vocês um julgado de dezembro de 2019 do TST, né, que saiu no informativo do TST. Volto a dizer, gente, sigam informativos, TST, STJ, TSE, STF, é muito bom, tá? Vocês vão estar sempre atualizados. E o informativo do TST constou que o TST também tem esse entendimento, que o ônus da prova é da administração pública. Está aí no roteirinho de vocês, inclusive, logo embaixo dessa súmula do nosso TRT, que é a súmula 21. Beleza? Deixei aí para vocês darem uma lida. Ok? E aí, para a gente finalizar a questão das responsabilidades, existem duas situações que são um pouco diferentes do que o TST entende. Que o TST ele fala sempre ali de responsabilidade subsidiária, né? Tem duas situações que uma é doutrinária e a outra é do nosso TRT, que se entende que essa responsabilização é solidária, mas só nesses dois casos, tá? E não é algo, vamos dizer assim, pacífico. Tá? Por quê? Porque uma é súmula só do nosso TRT, então não quer dizer que o TST concorda com isso, e a outra é só um enunciado da doutrina, não quer dizer que a jurisprudência vá concordar com isso também. Beleza? Vamos começar então pelo caso da doutrina. Ela fala de serviços especializados, enunciado número 10, da primeira jornada de Direito Material e Processual do Trabalho. Olha, a terceirização somente será admitida na prestação de serviços especializados de caráter transitório, desvinculados das necessidades permanentes da empresa, mantendo-se de todo modo a responsabilidade solidariamente entre as empresas. Esse é o entendimento que a doutrina tinha lá em 2010, em 2007, quando a jornada de Direito Material e Processual do Trabalho foi realizada, tá? Era o entendimento de que eles não concordavam com o TST, eles achavam que a terceirização só seria lista quando fosse em casos bem específicos, de atividades transitórias, né? Especializadas. Por exemplo, uma atividade de atualização do sistema de RH de uma empresa. Isso não é uma coisa que você vai fazer sempre, é uma coisa transitória, né? Que vez ou outra você vai fazer. Nesse caso, você pode terceirizar. E nesses casos, a doutrina entende que a responsabilidade deveria ser solidária e não subsidiária. Beleza? O outro caso é do acidente de trabalho. Para o nosso TRT, e aí vem muito daquela ideia estatística que eu falei para vocês, que na terceirização, a segurança normalmente ela vamos dizer assim, a segurança do trabalhador ela não é tão boa quanto a segurança daquele trabalhador contratado diretamente. Estatisticamente isso é comprovado. Os terceirizados costumam sofrer mais acidentes do que os empregados diretos. Daí nós temos essa súmula número 6 do TRT da 17ª Região, que é daqui do Espírito Santo, né? E ele diz, em caso de terceirização de serviço, o tomador e o prestador respondem solidariamente pelos danos causados à saúde e à integridade física e moral dos trabalhadores, na forma aí do artigo 932, inciso 3, 933 e 942 do Código Civil, certo? E da norma regulamentadora número 4 do antigo extinto, né, Ministério do Trabalho. Enfim, esse é um entendimento só do nosso TRT. No caso de acidente de trabalho, nosso TRT entende que a responsabilidade deveria ser solidária e não subsidiária, em qualquer tipo de terceirização. Beleza? E assim a gente fecha essa questão, né, das responsabilidades solidárias, subsidiárias, nessa época, né, em que o TST ainda estava em evolução com a súmula 331. Mas ainda não cheguei nos dias de hoje. Né? Vejam que nós estamos aí em 2 vídeos, mais de 1 hora, e a gente não chegou nos dias de hoje ainda. Mas é importante a gente saber essa evolução. Beleza? Só para finalizar, eu tinha falado para vocês que ainda tinha o item 6 na súmula. Né? Esse item 6 ele vai falar com a gente sobre a extensão da responsabilidade. E esse vídeo eu vou terminar nesse item 6 mesmo. No próximo vídeo eu vou terminar com vocês o roteiro. Beleza? E aí nós vamos encerrar a matéria de prova. Beleza?
Vou só terminar essa partezinha com o item 6. Bom, não, se bem que o vídeo está muito longo, então eu vou retomar com vocês no próximo vídeo, a partir do... Quem está me seguindo aí com o roteiro, a partir aqui, ó, extensão da responsabilidade, pena de multa, caráter personalício, tudo bem? Então por hoje vamos ficar por aqui. Um grande abraço para vocês. Eu estou fazendo esses vídeos aqui no Dia das Mães. Quem for mãe aí, sinta-se homenageada por mim. Todas as mães aí de todas as turmas. Quem estiver assistindo esse vídeo, beleza? Que as mães merecem. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus e que o Senhor os acompanhe.